Don Giovanni, de Mozart. Don Giovanni é uma das grandes obras da humanidade, né? Para alguns seria até a maior obra da história da humanidade. Se não me engano, o Flaubert falou isso ou algo assim. É uma ópera a qual eu volto sempre, sem sentir que ela se esgota. Se tá passando Don Giovanni, você me convidar para ir, eu vou. Porque eu não me canso de Don Giovanni. É uma ópera cheia de melodias que são absolutamente memoráveis. Tem canções, tem áreas, alguns momentos assim que parecem simples, que são quase assobiáveis, né? E muitas vezes são mesmo. Só que essa simplicidade é enganosa, porque Mozart consegue analisar a alma humana através de uma transparência musical que é inacreditável. Ele faz uma música que é clara, luminosa, só que ao mesmo tempo ele consegue ir fundo em algumas zonas completamente escuras da experiência humana. Don Giovanni oficialmente é um drama jocoso, né? Que seria uma ópera onde o cômico e o trágico convivem. E eu penso sempre que o Don Giovanni é uma comédia com o inferno dentro. O inferno vive ali. Ele tem humor o tempo todo. E tem essa coisa dos disfarces, dos criados, as perseguições, o desejo, a sedução, uma confusão social, né, entre várias classes e tal. Só que também tem aquilo, tem o assassinato, né, a traição de confiança, a profanação, um medo latente. Até chega no último ato assim ao paroxismo com a coisa da danação, né, sagrada, tal. É fantástico. E o Mozart trata tudo isso com uma generosidade humana, porque ele nunca olha os personagens de cima para baixo. Ele não reduz ninguém, que seria algo muito fácil de cair, a uma espécie de um arquétipo, assim, a uma função moral muito simples. Nenhum dos personagens, a Zerlina, a Dona Elvira, enfim. E o próprio Don Giovanni é fascinante porque ele não é psicologizado demais. O Don Giovanni é quase uma força. Ele é um princípio de desejo, de movimento, de negação, que sempre está recusando o limite. Ele sempre quer mais, ele sempre quer ir além. E isso é muito, muito parte da grandeza da ópera, porque o Mozart não entrega pra gente uma moral fechadinha, né? Don Giovanni é sobre isso, significa isso, qualquer coisa assim. Ele entrega um mundo humano inteiro pra gente viver ali e entender e se enxergar naquilo. E por essas e outras é uma obra inesgotável, porque ela é lírica, engraçada, só que ao mesmo tempo é sombria, é sensual, é terrível, e o humor nunca desaparece, só que o horror também nunca desaparece. E tem aquele final, né, que poderia contrariar um pouco do que eu falei, com aquela moral, né, aquele sexteto moralizante. Eu prefiro particularmente quando cortam aquele final, eu acho ele desnecessário, porque depois da entrada do comendador, aquele momento quase assim, metafísico, você voltar para uma lição de moral é um pouco menos forte, né? Então eu acho que aquilo não... Eu entendo a razão daquilo, só que eu acho que não faz muito sentido, eu prefiro sem. E se eu fosse recomendar uma gravação, eu recomendaria a do René Jacobs, de 2007, com a Orquestra Barroca de Freiburg, porque eu já ouvi muitas gravações tradicionais, né, de Don Giovanni, com os grandes cantores, os grandes maestros, enfim. Mas essa gravação do Jacobs foi muito refrescante para mim, quando eu escutei a primeira vez. Porque ela tem aquela abordagem historicamente informada, e isso acaba limpando um pouco aquela camada de monumento
que às vezes se coloca sobre uma ópera desse tamanho, né? Então, os andamentos são mais vivos, é tudo mais rapidinho, assim, os ataques são mais secos, a orquestra soa mais articulada. Eu costumo falar que é muito crocante tudo, sabe? A coisa mais crispy, assim. É, Só que eu não sei exatamente se é para toda hora essa gravação. É uma coisa mais, se você já ouviu muito Don Giovanni, eu acho que vai cair muito bem. Não sei se é ideal para ser o seu primeiro Don Giovanni, mas é o que eu recomendo. Assim. Eu acho que o teatro aparece mais vivo aqui também, com mais nervo, né? E para mim é como se eu tivesse escutado Don Giovanni pela primeira vez, sabe? Trouxe tudo isso à tona, assim. Inclusive o Don Giovanni ainda é atual porque é uma ópera que ainda é viva, né? A gente sempre manteve ela viva e por esse aspecto dela ser perfeita, assim, na superfície, né? Ser aquela coisa muito, muito fácil de gostar, só que é abissal por dentro. É um mundo sem fim, né? De inferno. Enfim, Don Giovanni em quinto lugar.